Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação mais uma vez estar reunido aqui no canal Jailson HM TV, para junto nós damos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus irmãos, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, que ainda não conhece os nossos conteúdos, entre no nosso canal, conheça os nossos conteúdos e se inscreva, dê o like, compartilhe e não se esqueça de apertar o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos na hora que a gente gravar. Muito bem, hoje mais uma vez temos um assunto muito importante. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes das Escrituras Sagradas no nosso tempo agora. Eu quero convidar vocês para ler duas escrituras. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 8. Esse versículo aqui, versículo 1 do capítulo 8 do Apocalipse, é um versículo que nós vamos ler em muitos vídeos esse texto. Também, depois vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos fazer aqui uma ligação dessas escrituras. Primeiro, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Vamos repetir mais uma vez. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Agora, Gálatas capítulo 6, versículo 15. E diz assim as escrituras: porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe. Muito bem, meus queridos. O nosso tema de hoje é: o mistério do sétimo selo traz o novo nascimento. Esse é o nosso assunto hoje aqui no nosso canal, na nossa pequena palestra. O mistério do sétimo selo traz o novo nascimento. Nós já temos 2 vídeos que nós já falamos sobre o sétimo selo. Nós provamos pela mensagem do profeta o que é o sétimo selo. Ele deixa bem claro que o sétimo selo é tanto uma mensagem, tanto um ministério e também é a segunda vinda de Cristo. Nós provamos isso. E também nós provamos, de acordo com o sétimo selo, que o sétimo selo já foi aberto. E também nós provamos quem foi que desceu em 63. Porque existe uma grande confusão e eu acredito que é falta de entendimento quando muitos pregadores dizem que quem desceu em 63 foi Cristo. Mas nós provamos pela mensagem do profeta que Cristo e Jesus, Senhor, é tudo a mesma pessoa. E depois nós gravamos um segundo vídeo falando sobre que tipo de corpo Jesus Cristo desceu em 63. E nós provamos pela Bíblia Sagrada e pela mensagem do sétimo anjo que Cristo desceu num corpo palavra, num corpo teofânico e se materializou-se no corpo do sétimo anjo, que é a noiva de Cristo. E hoje nós vamos continuar. Esse já é o terceiro vídeo que nós estamos falando sobre esse assunto. Então vamos continuar hoje falando sobre o mistério do sétimo selo traz o novo nascimento. Muito bem. Agora, meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção nesse assunto, que de acordo com Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus ensinou algo muito importante. Ele chega a dizer que se você não tiver, isso é João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, vamos ver essa escritura. Evangelho de João, capítulo 3, versículo... João, capítulo 3, versículo 3 de João. Veja o que Jesus diz aqui. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que você não tiver o novo nascimento, você não pode ver o reino. Então, para você ver o reino, irmão, você tem de nascer de novo. Aí você diz, mas irmão Jailson, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo, certo? E isso é um assunto que futuramente nós vamos falar aqui no canal sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Mas o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Então Jesus disse que para você ver o reino de Deus, e ver o reino de Deus aqui, irmão, não é ver com olhos carnais, mas é o olho espiritual, o olho do nosso entendimento. Ver quer dizer entender. Então, para você entender o reino de Deus, em outras palavras, Jesus disse isso, você tem de nascer de novo. Agora aqui no versículo 5 do capítulo 3 de João, Jesus continua falando assim, ó. Olha que ele continua, ele diz assim, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo. Isso aqui é o versículo 5 do capítulo 3 de João. Na verdade, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui você veja que Jesus, ele diz duas coisas importantes. Que para você ver o reino de Deus, você tem de ter o novo nascimento. E para você entrar no reino de Deus, quer dizer, para você se conectar, se unir com o reino de Deus, você tem de nascer novamente, tem de ter um novo nascimento. E o novo nascimento, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele está debaixo, irmão, do sétimo selo. Mas eu quero ler aqui algo que o profeta de Deus diz aqui na mensagem provando a sua palavra de 1964 para 68. O profeta fala algo muito importante aqui nessa mensagem, referindo-se a esse assunto. Olha o que ele diz aqui. Mensagem provando sua palavra, pregada em 1964, ele diz assim: quando você entende, você crê, Jesus disse, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, entender o reino. Então, para você entender o reino de Deus, e você tem de nascer de novo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, recebe o novo nascimento, você passa a entender, ter um entendimento, o que é o reino de Deus, como ele atua, como é que ele trabalha. E o profeta continua dizendo aqui, ó, porque o reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. É uma coisa interessante, irmão, que eu vejo muitas pessoas dizem. O profeta está dizendo aqui que o reino é o Espírito Santo. E muitas pessoas dizem que tem o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas não tem nenhum entendimento, não sabe como é o trabalhar do Espírito Santo, não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe como é que ele age. Por quê? Realmente essa pessoa não recebeu o novo nascimento. Porque que você receber o verdadeiro novo nascimento, então você passa a ter você passa a ter um entendimento. Aí ele diz assim, ó, porque o reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. E a única maneira de você entender é comparar o que isso faz. O que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse que isso faria, você faz. Então, o seu problema está resolvido. Veja, então, ele é aquele Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando você o recebe, você passa a entender, você passa a ter um entendimento do que é que ele vai fazer na sua vida. E você tem uma caminhada correta. Mas o problema é que as pessoas recebem outro tipo de Espírito e não o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse aqui no versículo 6 do capítulo 3 de João: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A diferença, irmão, de o que é nascido na carne e o que é nascido do Espírito, sabe qual é a diferença? Porque o que nasce da carne, irmão, nasceu da igreja.
Então o entendimento dele é só da igreja. É um entendimento terreno. É um entendimento humano. Agora, aquele que nasce do Espírito, aquele que recebe o novo nascimento, aquele que recebe o Espírito Santo, então ele passa a ter o entendimento de Deus, ele passa a conhecer as coisas de Deus, ele passa a como entender o reino de Deus. Essa é a diferença. E o profeta diz ainda assim, ó, então ver não é crer. Posso provar isso através do sentido do corpo. Veja, então se você, irmão, que não tiver o novo nascimento, você, escute o que eu estou dizendo, você, não importa que você tem 20 anos de mensagem, 40 anos, que você é um pregador, que você é um pastor, que você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que você toma a Santa Ceia da forma correta, com lava-pé, pão ázimo e vinho, que você não crê em 3 deuses, não importa. Você tem de ter o novo nascimento. Que você não tiver o novo nascimento, meu irmão, você está fora. Está fora. Agora, irmão, uma coisa é que os crentes da mensagem, tanto aqui no Brasil como no mundo, devem saber, irmão, deveriam saber que vivemos no dia da abertura do 7º selo. Nós provamos no culto passado, ou no vídeo retrasado, que o 7º selo ele foi aberto em 1963. Ele já foi aberto, ele não vai ser aberto. Então a maioria dos crentes da mensagem deveria saber que nós estamos vivendo, irmão, no dia da abertura do 7º selo. E todas as promessas espirituais, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento, corpo teofânico, corpo glorificado, milênio, arrebatamento, todas as promessas que abrange o nosso tempo, que abrange a nossa dispensação, todas as promessas, irmão, está debaixo do 7º selo. Que você disse que tem um novo nascimento e que você crê que o 7º selo ainda não foi aberto, você não tem o verdadeiro novo nascimento. Não tem. Desculpa, mas é a verdade. Porque todas as promessas hoje, todas elas, está debaixo do 7º selo. Quando o 7º selo... Irmão, quando o 7º selo ele é aberto, algo acontece no céu. Vamos ver aqui. Apocalipse, vamos voltar aqui para o capítulo 8 do Apocalipse. Para a gente entender que quando o 7º selo é aberto, algo acontece no céu. E isso precisamos saber. Porque toda a promessa hoje, no nosso tempo, de 1963 até hoje, até agora, 2023, nesse ano que nós estamos agora, todas as promessas estão debaixo do 7º selo. Que você não tiver acompanhando, você não tem isso. Não tem. Me desculpa dizer. Você pode ter muitos anos de mensagem, você pode ser o pastor da mensagem, pode ser pregador da mensagem, mas você não tem. É por isso que no nosso meio, irmão, deixa eu dizer isso aqui. Eu sempre toco nessa tecla, mas eu tenho que falar isso. É por isso que no nosso meio, irmão, existem muitos pastores nicolaítas e os seus seguidores. Que todas aquelas pessoas... Você diz, mas eu não sou nicolaíta não, irmão Jesus, eu não sou nicolaíta. É, não é? Mas por que você segue um pastor nicolaíta? Então, você é um nicolaíta também. Então, é por isso que no nosso meio, irmão, a maioria dos pastores da mensagem aqui no Brasil são nicolaítas. Porque eles não estão abaixo do 7º selo. Não. Eles não estão. Tem até uns que crê. Escuta o que eu vou dizer a você. Tem até uns pastores da mensagem, pregadores, que crê. Não, irmão Jesus, eu creio que o 7º selo foi aberto, mas eu creio que o novo nome, eu creio nisso, mas é só aqui, na cabeça. Só na cabeça. Não desceu pro coração. É só conhecimento intelectual. Não revelação. Não vem através da revelação. Porque ele é nicolaíta, irmão. Quando você recebe a revelação do dia,
É por isso que o Mombrana diz que muitos glorificam a Deus no que ele fez e glorifica a Deus no que ele vai fazer, mas ignora o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque eles não receberam a revelação completa das coisas do dia. Não. Aí ele diz, mas eu creio que o sétimo selo foi aberto, eu creio que a segunda vinda já aconteceu, mas é nicolaíta. Tem um poder político dentro da igreja. Ele manda e desmanda. Ele faz o que ele quer. É nicolaísmo. Ele só tem só no intelecto. Somente. Mas a revelação espiritual prenda ele não recebeu no coração. Ele recebeu um conhecimento humano. Porque é fácil. Você tem um bom estudo, você pode pegar a mensagem do profeta e ler a mensagem e descobrir que o sétimo selo foi aberto. Mas será que aquilo você recebeu no seu coração? Não, irmão. Veja o que é que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 8. Vamos ler aqui o versículo 1 em diante. Para a gente ver que quando o sétimo selo é aberto, algo acontece no céu. Algo acontece no céu. Veja só. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Um silêncio no céu. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. E vi outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Verso 4. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Então você veja que quando o sétimo selo é aberto, há um silêncio no céu, mas na terra tem trovões, relâmpagos e terremoto. Mudou algo mudou do céu, algo desceu do céu. Aquilo que aconteceu durante 2000 anos, durante as eras da igreja, no céu, agora muda de lugar. Desce para a terra. Então, tudo está debaixo do sétimo selo, irmão. O novo nome, o novo nascimento, batismo, todas as promessas estão debaixo do sétimo selo. Que você diz que tem o Espírito Santo, mas não crê que o sétimo selo foi aberto e está em cumprimento, você não tem o Espírito Santo. Você não. Você apenas nasceu da carne, como disse Jesus no versículo 6 do capítulo 3 do Evangelho de João. Que você diz que o novo nome foi revelado, mas não crê que o sétimo selo está em cumprimento, você não tem o novo nome. Porque todas as promessas estão debaixo do sétimo selo, irmão. Todas as promessas, até os dons, dom de língua, dom de interpretar, dons, tudo está debaixo do sétimo selo hoje. Tudo. Que você diz que crê em dons, crê no dom de língua, no dom de interpretação, no dom de discernimento, crê em profecia, mas que você diz, mas eu não creio que o sétimo selo foi aberto, então você não tem essas coisas. É por isso que muitas igrejas da mensagem não têm os dons. É por isso que muitos pastores da mensagem tirou os dons da igreja. Por quê? Porque o irmão Branham disse que os dons servem como limpeza. Irmão, que os dons tivessem em operação nas igrejas da mensagem hoje, como no tempo do irmão Branham, meu irmão, a gente descobriu tanto podre que tem no meio desses pastores nicolaítas, hein? Mas, felizmente, o que eles fizeram? Eles tiraram os dons da igreja. Não, agora não é necessário mais isso. Agora nós temos de pregar isso aqui agora, os trovões. Sim, irmão. A mensagem da hora é isso. Mas uma coisa está ligada com outra. Olha, só porque nós vivemos na abertura do sétimo selo, só porque nós vivemos na revelação do dia, não quer dizer que os dons estão fora, não. Está tudo conectado. A primeira e a segunda etapa está conectada, está cooperando com a terceira etapa. O irmão Branham ensina isso na mensagem Olhe Sempre para Jesus.
que a primeira e a segunda etapa, ou a primeira e a segunda puxada, está cooperando, está em harmonia com a terceira abertura, com a terceira puxada, irmão. Os dons, dom de língua, dom de visão, dom de interpretação, dom de discernimento, todos os 9 dons, tanto os 9 dons espirituais como os 5 dons ministeriais, está tudo conectado com a abertura da palavra, com a terceira puxada. Que você disse que tem a terceira puxada, mas não tem essas coisas, então você está incompleto. É como eu falei, que os dons estivessem em operação, como eles operavam na igreja do sétimo anjo, lá nos Estados Unidos, lá na igreja do irmão Branham. Ah, meu irmão, a gente tem descobrido tanto podre no meio desses pastores da mensagem, porque o que tem de coisa podre que esses pastores, que a maioria desses pastores da mensagem faz, não é de brincadeira. Mas eu tenho de dizer isso para vocês, que todas as promessas estão debaixo da abertura do sétimo selo. Tem 2 coisas que impedem isso. Que tem vezes que você não aí você diz, mas irmão Jailson, mas eu não recebi a revelação ainda. Ora, por que você não recebeu? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 1. Eu queria ler aqui uma escritura, porque muitas pessoas, não, irmão, mas a gente não pode falar essas coisas, porque fulano ainda não recebeu a revelação. Tudo bem. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Em Tiago, capítulo 1, que isso aqui é muito importante. Tiago, capítulo 1, aqui. Olha aqui. Versículo 5 em diante. Veja o que é o apóstolo Paulo. Veja que Tiago aqui, servo de Deus. Veja que o apóstolo Tiago explica sobre isso aqui. Ele diz assim, ó. Versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, vamos substituir essa palavra, sabedoria, por revelação. Porque tá ligado. Tá? Essas coisas estão ligadas. Olha o que ele diz assim, ó. Se alguém de vós tem falta de revelação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e se é dado. Olha aí. Aí você diz, mas será que isso que o irmão Jesus está falando é verdade? Mas o meu pastor não prega isso. Faça o que o apóstolo Tiago está dizendo, irmão. Peça a Deus que ele dá. Olha, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Veja como é que Deus é tão bom e maravilhoso. Deus não faz como muitas vezes a gente faz, não, irmão. Tem vezes que a pessoa precisa de alguma coisa e chega até você e pede a você dá a ele. Mas de vez em quando você lança na cara dele, olha, tá vendo? Você só tem isso porque eu que dei. Você só tem aquela casa porque foi eu que te ajudei. Você só tem aquilo porque eu que te. Você só tem aquela bicicleta porque eu te ajudei. Tá vendo? Fica lançando. Mas Deus não faz isso. Deus não lança nada no seu rosto, ó. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e não lança em rosto. Então, irmão, que você acha que você ainda está duvidando do que eu estou falando? Será que o que o irmão Jesus está falando é verdade? Mas o meu pastor não prega isso. O pregador da minha igreja não prega isso. Ore a Deus. Senhor, me ajude. Abra minha mente para eu entender isso que o irmão Jesus está pregando. E eu acredito que Deus vai te dar essa revelação. Porque, irmão, todas as promessas de Deus está debaixo do sétimo selo. E que você não tiver incluído aí, que você não tiver debaixo do sétimo selo também, você não vai receber essas promessas. Aí você me diz, então, irmão Jailson, o que vai acontecer com as pessoas que estiver fora do sétimo selo? Eles vão passar pela grande tribulação. Não vão no rapto. Só aqueles que fazem parte da noiva, que também está debaixo do sétimo selo, que vai receber essas promessas. Vamos ver o que é que o profeta de Deus nos ensina sobre essas coisas? Mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Ele pregou essa mensagem em 1961. Veja o que é que ele diz aqui no parágrafo 173 da mensagem Apocalipse 5, segunda parte. Olha o que o irmão Branham diz. Olha o que é que o sétimo anjo terrenal diz. Vamos investigar novamente aqui e descobrir se a trombeta soa. Se você
não vai diretamente de volta a Gênesis e Apocalipse. Ele está falando aqui da sétima trombeta. Quando ela soar, você vai diretamente de Gênesis, que é o primeiro livro, até o Apocalipse, que é o último. Para frente e para trás. Quando esse selo é aberto, esse selo qual é? É o sétimo. Quando esse selo é aberto, vem essas coisas sendo reveladas. Então tá vendo aí, irmão? Quando o sétimo selo foi aberto, e nós sabemos que ele já foi aberto em 63, muitos dizem que o sétimo selo foi revelado. Mas eu digo e afirmo, ele além de ser revelado, ele foi aberto. Porque, irmão, para você entender o sétimo selo, você tem que entender as etapas do sétimo selo. O irmão Branham disse que o sétimo selo foi aberto no ministério tríplice. Tríplice, 3 partes. Ele é aberto para a noiva, ele é aberto para os 144 mil e ele é aberto para o milênio. Isso é tremendo, irmão. É por isso que quando o sétimo selo ele é aberto, ele põe fim às trombetas, ele põe fim às taças, ele põe fim às eras e ele introduz o milênio. O milênio, irmão, que a noiva de Cristo ainda vai participar, mas já foi introduzido. Isso é outro assunto, irmão, que depois nós vamos tocar nesse assunto aí. E introduzido, quer dizer, ele entrou. Ele foi introduzido agora. Nesse tempo, de 63 para cá, o milênio já foi introduzido. A noiva, espiritualmente falando, já está vivendo no milênio. Eu sei o que muitos que dão mensagem, que for escutar isso, vão dizer, não, irmão, gente, isso é um absurdo, mas não é não. É um absurdo não. Faça como o apóstolo Tiago disse, peça a Deus, e depois vá para as mensagens. Então, para você entender a abertura do sétimo selo, você tem que entender o seu ministério tríplice. Foi aberto para a noiva, é aberto para os 144 mil e depois é aberto para o milênio. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo. E o profeta diz, vamos investigar novamente aqui. Vamos investigar novamente aqui e descobrir se a trombeta soar, se você não vai diretamente de Gênesis a Apocalipse, para frente e para trás, quando este selo é aberto, vê estas coisas sendo reveladas. Que coisas, irmão? O rapto, o novo nome, o batismo com o Espírito Santo, a primeira ressurreição, e tudo está debaixo desse sétimo selo. Veja aqui, parágrafo, na mesma mensagem, parágrafo 191, na mesma mensagem, Apocalipse 5, segunda parte. Veja o que é que o profeta de Deus diz. Nosso plano de salvação, o mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo. Olha aí. Mas peraí, você diz, mas irmão Jailson, mas o plano de salvação não está sendo revelado. Esse agora foi em 63. Foi quando o sétimo anjo estava na terra. Então o plano de salvação estava sendo revelado. E mas o que Jesus fez na cruz do Calvário 2000 anos atrás? Não foi um plano de salvação que ele estava revelando? Que ele estava botando em práticas? Claro, mas a salvação, irmão, deixa eu dizer algo aqui, ainda para alguns irmãos que não entendem sobre salvação, a salvação está dividida em 3 etapas. 3 etapas. Salvação comum, salvação parcial e a salvação plena. A salvação plena. O que é a salvação plena? Além de você ser salvo, você vai no arrebatamento. É por isso que o irmão Branham está dizendo, nosso plano de salvação, o mesmo agora, sendo revelado em Jesus Cristo. Com ele, como ele o está revelando nesses últimos dias. Você está vendo? Que Jesus Cristo está revelando o plano da salvação nesses últimos dias. Ele diz assim, ó, através da abertura do selo, do sétimo selo, irmão, é do selo. Do selo. Isso é lindo demais. Vocês nunca ouviram isso em suas vidas. O que foi escrito sobre a semente de Abraão, como elas passaram pela justificação, santificação, batendo com o Espírito Santo, como esse anjo viria nos últimos dias. Que anjo é esse que ele está falando? Ele está falando
do anjo de Apocalipse 11:15, que é o mesmo de Apocalipse 10, o anjo forte, é o mesmo. E teria suas costas viradas para a congregação e daria exatamente o que Sara estava pensando no interior do seu coração. Isso não tem acontecido até esse dia, isso mesmo. Este é o dia, e a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus. Veja só, irmão. Veja as promessas que está se cumprindo hoje debaixo da abertura do 7º selo. Irmão, que você não estiver incluído nisso, que você não for participante disso, que você não estiver debaixo disso, como as promessas está, a fé de rapto, certo? A salvação, o rapto e as outras coisas, que você não estiver incluído nisso, você vai para a grande tribulação. Desculpa, meu irmão, mas é a verdade. Desculpa, você, pastor nicolaíta, pregador nicolaíta, que você, primeiro, que você estiver debaixo da abertura do 7º selo, que você estiver congregando junto com essas promessas debaixo do 7º selo, a primeira coisa que você deixa é o nicolaísmo. Você deixa isso. Essa é a verdade e eu estou aqui para falar sobre isso. Pregar a verdade. Tá vendo aí, irmão? Nosso plano de salvação, o mesmo agora sendo revelado em quem? Em Jesus Cristo. E ele o está revelando nesses últimos dias, através da sua abertura do selo, através da sua abertura do selo. Então, através da abertura do 7º selo, irmão, as promessas estão sendo reveladas para nós. E você que você quiser fazer parte das promessas, você tem de estar debaixo da abertura do 7º selo para receber o novo nascimento. Porque o mistério do 7º selo traz o novo nascimento. Vamos adiante aqui. Vamos ver uma escritura, irmão. Agora, antes de nós ler essa escritura, você preste bem atenção ao que eu vou falar aqui, que isso é muito forte, mas eu tenho que falar. Mas veja, o que a gente precisa saber o que é que o profeta, o 7º anjo, fala sobre as pessoas que não conseguem receber o novo nascimento. Por que você está tanto tempo na mensagem e não consegue receber o novo nascimento? Eu já conversei, irmão, com algumas pessoas da mensagem que dizem assim, irmão Jailson, eu creio que eu ainda não recebi o novo nascimento. Mas por quê? O que é que o profeta de Deus fala sobre isso? Vamos ver aqui. Na mensagem, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 70 ao 71. 70, aqui da parte B, até o 71. Da mensagem, a palavra falada é a semente original. Segunda parte, essa mensagem o profeta pregou exatamente em 1962. Veja o que ele diz. Os protestantes não têm Jesus. Irmão, isso é uma das coisas que faz que você não tenha o novo nascimento, porque você não tem Jesus. Que você não tem o novo nascimento, porque você não importa, irmão, que eu creio no irmão Brano como 7º anjo, que eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, que eu tomo a Santa Ceia correta, que eu creio num Deus uno, não num Deus trino, mas que você não tem Jesus, não adianta. Porque há uma ideia muito errônica das pessoas ter Jesus. O que é ter Jesus? Entrar numa igreja? Não, irmão. Graças a Deus, eu entrei na igreja fulano de tal, na igreja da mensagem, agora eu tenho Jesus. Vamos ver o que o profeta diz aqui, ó. Os protestantes não têm Jesus. Eles têm uma denominação. Olha aí. Irmão, e isso aqui não serve só para os protestantes, não. Não só serve para a Assembleia de Deus, nem para Batista, nem para Universal, nem para Deus. Não. Isso também serve para muitas igrejas da mensagem, porque isso é espírito, irmão. Isso é espírito. Os protestantes não têm Jesus. Eles têm uma denominação. E o profeta diz no 4º selo que denominação produz morte. Denominação é anticristo. E quantas igrejas da mensagem estão nessa condição? Meu Deus. Vê a mesma coisa, uma imagem à besta. Olha aí. Quantas igrejas da mensagem está formando
uma imagem à besta. Irmão, é muito fácil. Jesus ensinou isso em Mateus, que eu não tiver equivocado, capítulo 5 ou capítulo 6. Está lá em Mateus. Ele ensinou isso, uma coisa interessante. É muito fácil você olhar para o argueiro que está no olho do seu irmão. É muito fácil você apontar seu irmão. Existe um ditado que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Isso é verdade. É muito fácil você condenar o irmão, julgar o irmão. Mas esquece, tem hora que nós esquecemos a trave que está nos nossos olhos. É muito fácil condenar a Assembleia de Deus, condenar os batistas, condenar as igrejas evangélicas, é muito fácil. Mas esquece que a maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores da mensagem, receberam a mesma praga que a Assembleia de Deus recebeu, que a Batista, eles receberam a mesma coisa também. É por isso que o Mombrana diz aqui, ó, os protestantes não têm Jesus, eles têm uma denominação, vê a mesma coisa, uma imagem à besta. Meu Deus, meu Jesus, tem misericórdia de nós. Aqui no 71 diz assim, então ele não pode, então ela não pode dar um nascimento palavra para os seus filhos. Olha aí. Por que muitos da igreja da mensagem não recebeu? Por que muitos pastores da mensagem, pregadores, criticam esses ensinamentos que nós estamos... Irmão, uma coisa é você não crer e ficar calado. Rapaz, eu não creio nisso que o irmão Jesus não, que o irmão Jesus está pregando não, mas eu vou ficar na minha. E outra coisa é não crer e criticar. Isso é conversa, rapaz. Olha, aqui no nosso estado tem um pastor que fez um desafio que queria que provasse na Bíblia sobre a visão da tenda. Então ele chamou o irmão Branco de mentiroso. Porque quem teve essa visão da tenda foi o profeta que teve. O irmão Branco teve a visão da tenda. Ele mostra na Bíblia isso aí. Então esses homens, esses pregadores nicolaítas, esses pastores nicolaítas, que faz disso, irmão, eles não têm Jesus. Eles não têm um novo nascimento, o nascimento palavra. Eles não têm. Eles não têm. É por isso que eles vão ficar pagando tribulação. Então, ela não pode dar um nascimento palavra para seus filhos. Nenhum deles. Ela mesma é uma prostituta. Prostituição espiritual. Porneia. Vem da palavra grega. Sexo fora do casamento. Porneia. Essa é a palavra original do grego para prostituição. Sexo ilícito. Você tem um relacionamento fora, um relacionamento espiritual com outro homem além de Cristo. Você deixa de ter um relacionamento espiritual com Jesus Cristo para ter um relacionamento espiritual com outro homem. Meu Deus. A Bíblia diz que ela tinha uma taça em sua mão e estava dando sua doutrina para as pessoas. É isso que acontece também, irmão, dentro do povo da mensagem. Eles estão dando uma doutrina para muitas pessoas e muitas pessoas estão comendo isso, estão tomando isso. A doutrina da ressurreição isolada. A doutrina que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar os selos. Isso é a taça da abominação. A mesma coisa que a igreja católica fez muitas igrejas da mensagem estão fazendo. A mesma coisa. Doutrinas falsas. Está dando para o povo que Deus, que apareceu outro profeta depois do 7º anjo. Porque a Bíblia, irmão, fala só de 7 mensageiros. 7. Não tem um 8º mensageiro. Depois do 7º, viria Jesus Cristo. Mas estamos dizendo aí, estamos ensinando por aí que tem um tal de Caco Felipe, o William Souto de Santiago, Osmar Rodrigues. Tudo isso é abominação. É prostituição. É porneia. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui, irmão. Aqui em Apocalipse, capítulo 17. Porque isso é profundo, irmão. Apocalipse 17. Olha o que é que a Bíblia diz, versículo 1 ao 5. E vi um dos 7 anjos. Eram 7 anjos. 7 mensageiros. E João viu um dos 7. Quem era esse? O 7º anjo. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra e se embebedeceram
com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedra preciosa, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Aí eu faço essa pergunta: você sabe quem é essa mulher? Aí muitos pastores da mensagem e muitos pregadores dizem: isso aí é a Igreja Católica. Claro, certíssimo. Mas só que ela, irmão, ela engravidou e tem filhos, filhas. Tá vendo? Ela engravidou e tem filhas. E muitas igrejas da mensagem se tornaram filha da grande prostituta. Essa é a verdade, irmão. Eu sei que muitos aqui não vão concordar com isso, mas essa é a verdade. Muitas igrejas da mensagem se tornou filha da Igreja Católica. Vamos adiante. Vamos ver o que acontece, irmão, com a abertura do 7º selo. Vamos ver o que acontece quando o 7º selo é aberto e você está debaixo dessa promessa. Vamos ver o que acontece quando o 7º selo é aberto. Vamos ver aqui na mensagem Apocalipse, vamos voltar para a mensagem Apocalipse 5. Segunda parte. Para 220. 220. Preste bem atenção às palavras do 7º anjo. Para 220 da mensagem de Apocalipse 5, segunda parte, pregado em 1961. Agora, veja. Quando ele abre o selo, veja, irmão, veja o que acontece. E você precisa estar incluído nisso. A noiva de Cristo está incluído nisso. Que você diz que crê, que faz parte da noiva, vocês têm que estar debaixo dessa promessa. Agora veja, quando ele abre o selo, qual o selo? O 7º, irmão. Aqui a coisa toda de Mateus, o capítulo 1 voltou. Olha, quando o 7º selo é aberto, Mateus capítulo 1 voltou. Mas o que é que tem lá em Mateus capítulo 1? Vamos ver. Mateus capítulo 1. Vamos ver o que tem em Mateus capítulo 1. Porque quando o 7º selo ele é aberto, irmão, Mateus capítulo 1 volta. E o que é que Mateus capítulo 1 fala, irmão? Ele fala da genealogia de Jesus Cristo. E o que é a árvore genealógica? É a árvore da família, irmão. Toda família tem uma árvore genealógica. Você vem naquela linhagem. Então, quando o 7º selo, irmão, é aberto e você critica, você diz que isso é besteira, você diz que aquela nuvem que apareceu em 63 é ilusão, isso está dizendo que você não faz parte da família de Jesus Cristo. Você está fora da linhagem. Meu Deus. Agora, quando você diz assim, irmão Jailson, eu não entendo nada disso, mas eu creio de coração. Porque você, irmão, faz parte da linhagem. Você faz parte da genealogia. Tá vendo? Agora veja, quando ele abriu o selo, a coisa toda de Mateus, o capítulo 1 voltou. Ora, era Jesus Cristo. Isso é exatamente o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Isso é o que todo o restante deles dizem. Então, se o 7º selo abriu, e você agora está incluído na família, você foi descoberto que você faz parte da família de Deus, porque Mateus fala da genealogia e fala do nascimento. Então, o 7º selo, o mistério do 7º selo traz o novo nascimento. Isso é lindo demais, irmão. Veja o que é Bíblia. E vamos continuar aqui com um profeta de Deus na mensagem O Consolador. Já estamos pertinho de encerrar. Mensagem O Consolador, pregado em 1961. Vamos ler aqui o parágrafo 49. Parágrafo 49 da mensagem 49. Parágrafo 49. Mensagem O Consolador. 49.
Veja o que é que o irmão Brana diz, irmão. Quando você recebe o novo nascimento, veja o que acontece com você. Mas então, mensagem o Consolador, 1961, parágrafo 49. Mas então, se nós simplesmente vivermos perto dele, ele provará algo mais para nós. Há um discernimento que podemos ver o que as pessoas comuns nunca vê. Olha, nunca. Quem são essas pessoas comuns? É bêbado? É prostituta? Não, irmão. Tem vezes que você está na igreja, foi batizado foi batizado em nome de Jesus Cristo, toma a Santa Ceia, mas você está classificado como pessoa comum porque você não recebeu o novo nascimento. Aí ele diz assim, ó, e nunca, ele diz assim, nunca vê. Quer dizer, tem pessoa que nunca vai receber. Quando nascemos de novo, em outras palavras, quando recebemos um novo nascimento, nós o vimos. Meu Deus, o que, irmão Brana? Quando nascemos de novo, nós o vimos. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Primeira carta de João. Veja, irmão, eu sempre tenho falado aqui nos meus vídeos que o que aconteceu na primeira vinda tá acontecendo na segunda vinda. É um paralelo. O que aconteceu na primeira vinda acontece na segunda. O irmão Brana diz que quando você recebe o novo nascimento, nós o vimos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Da primeira carta de João. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Versículo 1 e 2. Ora, era desde o princípio o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja, o que aconteceu com os apóstolos na primeira vinda acontece quando aqueles recebem o novo nascimento, com a noiva de Cristo agora na segunda vinda. Quando nascemos de novo, nós o vimos. Vê? Você o conhece. Meu Deus. Capítulo 5 de 1 João, do Evangelho de João. Vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 5. Veja o que aconteceu na primeira vinda, irmão. Acontece na segunda. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 7. Veja o que aqui o irmão Brana diz. Olha. Quando nascemos de novo, nós o vimos. Vê? Você o conhece. Se vós me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceste e o tende visto. Além de você ver Cristo, você passa a ter conhecimento. E esse conhecimento, irmão, não é apenas conhecimento intelectual, mas é um conhecimento, irmão. É aquilo que a Bíblia diz, que Adão conheceu a sua mulher. É um conhecimento espiritual, é um relacionamento, sabe? É um relacionamento que você passa a ter com Cristo quando você recebe o novo nascimento. É por isso que as pessoas, irmão, o profeta diz que elas não recebem o novo nascimento porque elas não têm Jesus. Elas têm uma imagem da besta. E por isso que elas se prostituem espiritualmente. Quantos pastores dessa mensagem, pregadores dessa mensagem, estão se prostituindo espiritualmente? Porneia para eles. E o irmão Brana está dizendo que quando nascemos de novo, nós o vimos, você o conhece, você o tem visto e ele habitará em você. Olha aí. 3 coisas que acontecem quando você recebe o novo nascimento, quando você recebe o Espírito Santo. Você vê ele, você crê que aquela nuvem foi Jesus Cristo mesmo, que desceu, você passa a conhecê-lo, tem um relacionamento espiritual com ele, e ele começa a habitar em você. Meu Deus, olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10 ao 11 de Romanos. Romanos capítulo 8,
Olha aqui, isso é muito lindo, irmão. Capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí. Versículo 10 ao 11 do capítulo 8. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitará em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Que coisa linda, irmão. Então veja só, quando você recebe o novo nascimento, veja o que acontece com você. Deixa eu ler mais uma vez aqui agora, sem comentar. Mas então, nós simplesmente vivemos perto dele e ele proverá algo mais para nós. Há um discernimento que podemos ver o que as pessoas comuns nunca vê. Quando nascemos de novo, nós o vimos, vê? Você o conhece, você o tem visto e ele habitará em você para sempre. Ó, ele é um bom pai. Ele é a fonte da bondade, a grande fonte de toda a bondade e paternidade pertence ao nosso Deus. Ele é tão bom para os seus filhos que crê. Amém? Então, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmão. Então é isso aí. O mistério do sétimo selo traz o novo nascimento. E toda a promessa do nosso dia agora está debaixo do sétimo selo. E que você não estiver incluído nisso aí, irmão, você irá para a grande tribulação. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, nos dê força para nós caminharmos nessa caminhada, tá bom? Você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o like e aperte o sininho. E até a próxima oportunidade, assim, se Deus permitir. Shalom para todos vocês.